Tô de volta para trazer mais análise aí para você e hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional e principalmente altcoin. Quero trazer algumas altcoins aqui para você que provavelmente tá dando aí algumas oportunidades para tá pegando o trade, tá? Então assiste até o final porque lá no final vou estar passando essas altcoins aí para você. Mas antes de começar o vídeo, para você que está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos no mercado cripto e mercado tradicional e nesse canal trago análise diária aí sobre o mercado cripto e as melhores operações e melhores oportunidades aí todas voltadas ao universo cripto, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, sem perder mais tempo, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin e ver o que está acontecendo hoje, com o Bitcoin subindo quase 1%, mas essa valorização não acredito que seja uma valorização sustentável. A gente teve aqui uma boa de uma valorização aí vindo de alguns dias em acumulação, em lateralização, sem movimento, sem volume, e hoje com essa valorização chegando aí na casa do 1%, mas não acredito que seja sustentável porque a gente tem um padrão ou a gente tem vários padrões no Bitcoin apontando para queda, tá, pessoal? Então a gente precisa ficar de olho aí, por mais que a gente tenha valorização em Bitcoin e grandes valorização em altcoins, a gente precisa ficar de olho porque os padrões e o gráfico macroeconômico, geopolítico mostra o contrário para a gente, tá? Então, observando aqui o Bitcoin no gráfico de 4 horas, eu já observo que o padrão que ele está formando aqui pode ser um padrão de fundo duplo para ser um padrão de reversão para subir um pouco, mas também pode ser um padrão de continuidade onde ele está fazendo uma bandeira para cair um pouco mais, tá? Eu acredito mais nessa possibilidade no qual ele pode vir buscar esse fundo aqui em 15 mil e lá na frente ele vai determinar se esse fundo de 15 mil vai ser o fundo macro ou vai ser só um fundo provisório para romper e buscar os 12 mil, tá? Então a gente precisa ficar de olho aqui. E também uma coisa muito importante que eu passo para vocês, a gente precisa sempre ficar de olho, principalmente se a gente for pegar trade, é no volume, tá? O volume é muito importante para mostrar pra gente se a valorização é uma valorização sustentável ou é apenas uma valorização por manipulação ou algo do tipo. E nesse momento, quando a gente vai observar o volume e observar a valorização que a gente teve aqui um pump que aconteceu às 9 horas da noite, depois do fechamento, e observe que o volume não foi um volume sustentável, não foi um volume condizente com a valorização que o preço teve. Então, a gente teve uma valorização, porém, essa valorização foi sem volume comprador. Ou seja, o que aconteceu foi ausência de venda. Então, quando existe uma ausência de venda e o preço chega em algum ponto de resistência ou algo do tipo, vai haver pressão vendedora, e quando essa pressão vendedora começar a ser colocada no book a mercado, a gente vai ver que o preço vai passar a recuar e vai devolver tudo porque aquela valorização foi só por ausência vendedora e depois a força vendedora começou a agir no preço. Então a gente pode ver os ganhos sendo todo devolvido. Então é muito importante a gente ficar de olho nisso porque a gente pode ter aí o preço do Bitcoin devolvendo todo o lucro que teve aí pro decorrer do dia de hoje por conta dessa ausência vendedora, tá? Então a valorização não foi uma valorização por pressão compradora, grande pressão compradora, mas sim por ausência vendedora, e a gente precisa fazer essa interpretação porque se existe uma ausência vendedora nesse momento, quando a pressão vendedora começar a agir, a gente vai ver o preço devolver todos os lucros, tá? Então eu acredito que nesse momento o Bitcoin pode voltar aqui para casa dos 16.600 de novo, e se isso acontecer, ele não vai vir para segurar, ele vai vir para romper porque a pressão compradora vai deixar de agir. A galera que quer comprar vai parar de comprar porque há um desestímulo da galera, porque aqui nos lucros, quem estava lucrando na ponta compradora vai deixar de lucrar porque não teve uma continuidade na valorização, ou seja, os vendedores estão começando a agredir com mais força, tá? Então, se ele vir até essa região de 16.600, eu acredito que ele vem para romper e cair um pouco mais, ou até mesmo cair até a região de 16.400. Se romper 16.400, ele busca os 16 mil, tá? Então é muito importante a gente ficar de olho nisso para Bitcoin. Quando a gente vai ver mercado tradicional norte-americano não abriu ainda, então Dow Jones Spot não abriu, sem movimentação ainda, tá? Porém ontem fechou ali praticamente neutro no 0 a 0. Quando a gente vai ver Nasdaq, a gente tem Nasdaq futuros já começando a subir um pouco, porém ontem começou da mesma forma em alta, logo depois devolveu tudo, e
S&P 500 também da mesma forma, tá? Porém, S&P 500 está formando aqui um padrão não tão interessante, porque aparentemente S&P 500 está formando uma bandeirinha aqui, que pode ser uma bandeirinha de continuidade e vir buscar 3.600. Então a gente tem possibilidade de queda aí para S&P 500 também, e obviamente para Nasdaq e Dow Jones. Quando a gente vai ver mercado de baixo risco, a gente tem aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos recuando um pouco, a gente precisa ver essa continuidade, tá? Mas ele pode corrigir um pouco para cair mais lá na frente. E se for confirmado isso daqui, a gente tem um grande pivô de baixa aqui para os títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Porém, isso daí já fica para médio prazo, tá? A análise que eu quero trazer hoje é uma análise de curto prazo, então até isso acontecer, até essa confirmação acontecer, a gente já vai ter o mês de janeiro acabando, a gente vai ter a entrada aí do mês de fevereiro, e no mês de fevereiro a gente pode ter um cenário diferente, tá? Então, a princípio aqui a gente tem os títulos de 10 anos caindo 1,8, o dólar caindo também, tá? O dólar caindo aqui, confirmando, quase confirmando pra gente que a gente tem possibilidade de mais queda aqui até essa região de 101 também, tá? Porém isso daqui é para médio prazo também, como eu já tinha dito. Para que isso aconteça, a gente precisa de um período um pouco maior, até o mês de fevereiro, e no mês de fevereiro a gente tem um novo cenário, como eu já tinha dito, tá? Então, como a análise é uma análise de curto prazo, para curto prazo ou curtíssimo prazo, a nossa possibilidade aqui é de queda para o Bitcoin até a região de 16.600, rompendo 16.400. Se romper 16.400, a gente vai ter Bitcoin em 16 mil, tá? Então, para Bitcoin é isso. E para as altcoins, uma das altcoins que eu queria trazer aqui para você hoje é o ETC, que está subindo 14% para o dia de hoje. O ETC, ele é um token bem curioso, por quê? Quando a gente tem valorização no token ETC, ele não valoriza 2, 3%, acumula, sobe 2, 3%, acumula. Não, ele sobe dias seguidos. Observe, a gente teve aqui lá em julho de 2022, o token ETC começando a subir, só que quando ele começa a subir, ele sobe em disparada. Depois ele passa um período lateralizando, ganhando força, ganhando impulso, e depois ele sobe mais, subindo em torno de 70, 80%. Depois ele acumula, e o que eu vejo para o token ETC nesse momento é que ele está formando, ou ele formou esse padrãozinho de cunha aqui nesse momento, cunha, fatia, independente do nome do padrão, o que importa é o conceito, tá? E ele rompeu aqui a região de 16 dólares, que era para ser uma região de resistência, e nesse momento encontrando resistência na média de 50 períodos. Se o token ETC conseguir romper a média de 50 períodos, confirmar o rompimento da média de 50 períodos, a gente pode ter mais valorização para o token ETC, chegando aqui até a região de 24 dólares, que vai ser a média de 200 períodos, onde vai ser a próxima resistência para o token, e confluindo com toda essa região aqui, que vai ser uma região de resistência também, porque vai ser uma região onde está gravado na memória do mercado como uma região de negociação, tá? Então a gente tem possibilidade de mais valorização para o token ETC, e observe que o token ETC está indo na contramão do Bitcoin. Bitcoin subindo menos de 1%, token ETC subindo 14%. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o Bitcoin está perdendo dominância para o dia de hoje. Lembra do que eu falo aqui todos os dias sobre dominância? A dominância do BTC é sempre muito importante. A gente está observando quando a gente quer pegar trade. Por quê? Quando a gente tem a dominância do BTC caindo, olha só, dominância do BTC caindo, então o BTC vai se valorizar menos do que as altcoins, ou as altcoins, a maioria das altcoins vai se valorizar bem mais que o Bitcoin. Às vezes você observa as altcoins subindo muito no dia e acredita que isso acontece sempre. Porém, isso não acontece sempre. E quando o Bitcoin está ganhando dominância, o Bitcoin ele sobe mais que a maioria das altcoins. Porém, para o dia de hoje, o Bitcoin perdendo dominância, na verdade não hoje, mas nos últimos 3 dias. Então, a gente vai ver algumas altcoins, como por exemplo o token ETC subindo 14%, token OP subindo 8%, assim como a gente vai ter token subindo 10%, subindo 12%, 5%, 3%. No decorrer do dia, enquanto o Bitcoin não sobe nenhum por cento, tá? Então, isso acontece por conta da dominância. E aqui no token OP, a galera tinha me perguntado lá no grupo aberto, no grupo free do Telegram. Aliás, se você entrar no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá e você pode estar me perguntando sobre algum token lá no grupo também, tá bom? E o que está acontecendo aqui no token OP é que ele está formando aqui um grande triângulo. Esse padrão é um padrão que eu gosto muito porque é um padrão que traz muita volatilidade e direção também, tá? Porque o preço do ativo vem se comprimindo dentro desse padrão, ou seja,
força compradora vem diminuindo e força vendedora também vem diminuindo, tá? Então não há uma briga crescente entre compradores e vendedores, há uma briga decrescente. O volume vai diminuir também, porque essa briga vai se tornando decrescente, até que um dos lados ganha, ou para cima, fazendo com que o preço suba muito e trazendo mais pressão compradora, ou para baixo, fazendo com que o preço caia muito, trazendo mais e mais pressão vendedora. Então é importante a gente acompanhar esse token porque está formando um padrão bem interessante e um padrão bem direcional também. Porque quando acontecer rompimento para ambos os lados, a gente vai ter uma operação bem rápida e uma operação bem certeira também, tá? Então é importante a gente estar acompanhando aqui o token OP porque vai dar operação aí pra gente nos próximos dias ou semana, tá? Lembrando que pode demorar aqui alguns dias ou semana porque ele vai se comprimindo até chegar ao ponto onde não dá mais para comprimir e ele acaba rompendo, tá bom? Já aqui pro token Solana, tinha falado sobre o token Solana ontem e no token Solana eu tô esperando aqui o rompimento dessa região de No Trade Zone. Considera essa região como região de No Trade Zone, onde pode acontecer qualquer coisa, desde acumular por mais dias, por mais semana, por meses, como romper para baixo ou romper para cima. É uma região onde a gente não faz trade porque a gente não sabe qual direção o preço vai tomar. Então a gente espera o rompimento dessa região. Se romper para cima, a gente pode ter um direcionamento de alta, uma valorização aqui chegando perto dos 80%. Ou se romper para baixo, ele vai confirmar que a pressão vendedora está sendo bem maior que a pressão compradora nesse momento e vai gerar ainda mais pressão vendedora, fazendo com que o token venha para romper esse fundo aqui de 9 dólares, tá? Então nesse momento eu estou de olho nessa região porque se romper para cima a gente vai ter uma operação com risco retorno bem interessante, com um take chegando perto dos 70%, 80% e um stop ali em torno de 15% a 20%. Então nesse momento estou de olho no token Solana, porém após o momento que ele sair dessa região. Enquanto não sai dessa região, a gente não consegue fazer nada, tá bom? Apenas acompanhar mesmo. Já para o token Ethereum está em uma região um pouco mais delicado e eu acredito que o token Ethereum ele pode cair um pouco mais aí para os próximos dias, tá? Isso observando todos os padrões que ele vem formando, isso observando o volume, isso observando média e tudo tá apontando para a gente que o Ethereum pode cair um pouco mais aí nos próximos dias ou semanas também, porque ele vem formando uma grande bandeira aqui nesse momento e dentro dessa bandeira ele vem formando outra bandeira menor e consequentemente rompendo essa bandeira menor vai romper também essa bandeira maior. Então a gente vai ter uma pressão vendedora um pouco maior aqui para o token Ethereum, fazendo com que o Ethereum venha aqui para casa dos 1080 mais ou menos, no qual vai dar para a gente pegar uma operação bem interessante também, tá? Então fiquem de olho aí no Ethereum, porque rompendo essa região de 1200 a gente tem uma operação aí com 5% de stop para 10, 12% de take, tá? Então tá super favorável, uma operação 2 para 1 e uma operação bem direcional também, porque quando ele romper ele já vai vir de vez, tá, pessoal? Então fiquem de olho aí e sempre esperem confirmação. Não adianta, o preço está formando padrão, o preço está formando qualquer tipo de coisa aqui no gráfico, enquanto ele não confirmar que é aquilo mesmo que ele está mostrando, não dá pra gente operar, não dá pra gente fazer nada, porque ele pode formar qualquer coisa aqui, como por exemplo, ele pode simplesmente vir e formar um fundo duplo e buscar essa região aqui de 1.380 dólares, tocando aqui na média de 200 períodos e tocando na banda superior desse canal, tocando na banda superior da bandeira. Então tudo pode acontecer dentro desse padrão, ou até mesmo romper esse padrão e passar a subir e buscar aqui os 1.600, 1.700. Por isso que é sempre muito importante a gente esperar a confirmação, porque se ele não confirmar, se ele não romper a bandeira, se ele não romper para baixo, mostrando pra gente que é de fato isso que ele está mostrando, a gente pode ver acontecer qualquer coisa aqui dentro desse padrão. Então, se ele não confirmar, independente do padrão, independente do que está acontecendo no gráfico, a gente não consegue caracterizar nada aqui a princípio, tá bom? Enfim, são esses tokens que eu queria trazer para vocês, são essas operações aí que estou de olho para os próximos dias ou para essa semana mesmo, tá? E lembre-se, espere confirmação e nunca saia operando de qualquer forma. Opere com gestão de risco, opere com pouco capital a princípio, enquanto o mercado está lateral, a gente não tem muito direcionamento de mercado ainda, então opere com um pouco mais de cautela nesse momento, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, fui!